Você já se perguntou como que o ChatGPT consegue responder suas perguntas tão rapidamente? Vamos usar uma analogia simples aqui para eu tentar te ajudar a entender como esse processo funciona em apenas 5 minutos. Veja, quando você digita sua pergunta no ChatGPT, basicamente é como se você estivesse falando com um garçom. Aquela interface que você vê ali e onde você insere o texto, primeiro ela vai traduzir o seu texto em um pedido. Então imagine que esse garçom ele precisa fazer com que o seu pedido chegue da melhor forma possível até o chefe, que é a IA. Mas o chefe, ele é um chefe estrangeiro e ele não fala a mesma língua que você. Então o seu texto escrito na forma humana, ele precisa ser traduzido para uma linguagem que o chefe entenda. E imagine que o garçom vai traduzir esse pedido de uma forma que ele transforma o seu texto em basicamente números. Esse processo ele é chamado de embedding, mas antes dele acontecer existe algo que também é chamado de tokenização, que basicamente é uma forma que o garçom ele vai quebrar as suas palavras em pequenas partes para que então ele possa transformar aquilo em números. E a partir do momento em que ele transforma o seu texto em números, ou seja, em uma língua que o chefe consiga entender, então ele vai passar o seu pedido para o chefe e o chefe, que é a LLM, ou seja, a IA, ele vai processar seu pedido através de cálculos probabilísticos. Digamos que a IA ela não tem uma capacidade de compreensão como o ser humano, mas através de todos os parâmetros que ela foi treinada, porque as IAs são treinadas a partir de milhões ou bilhões de textos, de conteúdos humanos, ela meio que consegue entender os padrões da linguagem humana e, com base na sua pergunta e nos tokens, né, que foi gerado a partir do processo de tradução do seu texto, a IA vai calcular, através de cálculos probabilísticos, qual que é a palavra certa para completar a sua frase, digamos assim. Ela vai tentar bolar um texto ou uma imagem ou um vídeo, dependendo do que você solicitou, que esteja de acordo com as estatísticas de que esteja de acordo com aquilo que for mais provável de fazer sentido naquele contexto dentro da linguagem humana. Então, basicamente, a IA ela faz esse processo de cálculo probabilístico e te devolve a resposta de acordo com aquilo que você pediu. E isso pode ser, como eu disse, um texto, uma imagem, um áudio ou um vídeo, dependendo da IA que você está utilizando. Então, de forma bem resumida, é isso que uma IA faz por baixo dos panos. Óbvio que isso é extremamente mais técnico, é extremamente mais complexo, mas para você ter uma ideia básica de como uma IA consegue fazer uma resposta tão parecida com o que nós humanos fazemos, você precisa entender principalmente essa parte de probabilidade. Entenda que a IA ela foi treinada por conteúdo humano. Então ela consegue enxergar diversos padrões na linguagem, nas frases, e através dessa identificação de padrões, a IA vai conseguir reproduzir um ser humano como se fosse um papagaio, de uma forma extremamente fiel até, como você pode ver nos dias de hoje. Mas isso não quer dizer que ela entenda de fato aquilo que ela está digitando, ou aquilo que ela gera como imagem. Ela, no fim, ainda continua sendo uma máquina. Então, da próxima vez que você for conversar com uma IA, entenda que o seu texto ele não está sendo compreendido. Então, não tente interagir com uma IA como se ela fosse um ser humano. É por isso que existem diversas técnicas de comunicação com IA, chamado também de engenharia de prompt, porque são técnicas que te ajudam a entender como extrair da IA o máximo na questão do processamento e da capacidade dela. Então, da próxima vez que a IA te responder uma resposta errada, não culpe-a. Ela foi treinada por humanos e ela nem entende o que você está falando. Provavelmente, seus cálculos probabilísticos deram errado porque a gente fez algo de errado.